Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Terça-feira, 23 de abril, seja muito bem-vindo. A partir de agora, mais uma edição do Tempo e Dinheiro está no ar. Aliás, um dia ensolarado aqui pelo interior de São Paulo, mas o tempo está seco, viu, por aqui, bastante seco. Quero saber se lá no Mato Dentro deve estar assim também. João Batista, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Karina, perfeitamente, né? Um dia típico de outono, né? Manhãzinhas frias, tem um arzinho frio, mas o sol secando a pele e a gente tomando cuidado por causa da idade, né, Karina? Mas, enfim, um dia de outono, uma terça-feira bem típica, seca. Manchete do Notícias Agrícolas, com informações da Climatempo, diz isso, ó. Brasil terá uma nova onda de calor, com temperaturas altas para o Mato Grosso do Sul, Paraná e também lá no Mato Grosso, onde lá no norte está chovendo nesse instante. Aliás, o clima está bem típico, né, dessa bagunça de informações. Chove lá nos extremos do Brasil, lá no Maranhão, chove à frente de ontem, que estava no Rio Grande do Sul, já está dentro do Paraná, e seco no centro do Brasil. Olha aqui os meus amigos que estão conosco aqui no nosso chat do YouTube, por exemplo, o Ederson Moreira está dizendo que está chovendo agora lá no Pinhão, lá no centro do Paraná. Já o Marinho Teixeira em Tambaracá, norte do Paraná, dizendo que está precisando de chuvas imediatas. O Anadir Binoski disse que choveu 50 milímetros no Paraná. O Carlos Alberto Marcolino, Ribeirão Claro, Paraná, sol brilhando, bom para a colheita do café. A Fabiana Silveira, nossa amiga lá de Piratini, interior do Rio Grande do Sul, informa que nesse instante, nas terras gaúchas, 26 graus, ensolarado até agora. O Miguel Zonzin Neto, de Ribeirão Preto, aqui perto, muito sol nesse instante. Karina, o Anadir Binoski é do sudoeste do Paraná, onde ele produz feijão, certo? E a dona Rosângela Mafra, norte de Mato Grosso, Tabapuã, está dizendo que está chovendo muito nesta madrugada, choveu muito lá no norte de Mato Grosso. Esse é o clima desta terça-feira. Vamos ver em tempo real, Gleidson, como é que está o satélite da NOAA. Olha aí à frente, que estava ontem no oeste do Rio Grande do Sul, já está no oeste do Paraná, de Santa Catarina, e no sudoeste do Paraná, melhor dizendo. Chovendo ali em Salvador, muita chuva em Salvador. Ontem o Ronaldo Coutinho já tinha alertado para essa concentração de chuvas em Salvador. Chuvas no Piauí, no Maranhão, e lá no Amazonas, também no Pará. E no meio, o Mato Grosso do Sul, norte de Minas, sul da Bahia, ali muito seco, sol aberto também no oeste de São Paulo, Karina. Agora, aqui é Tempo e Dinheiro, e o dinheiro mostra que a soja deu uma melhoradinha nos últimos momentos. Ela tentou cair, os gráficos mostram, né, muita volatilidade. O maio está com alta agora de 3,25. Agora, minutos atrás, estava com alta de 5, 6. Agora, alta de 3,25, onde o vencimento maio vale 11,64. Karina, na verdade, o maio está entregando, está saindo da tela, o que vale é o julho, que permanece a 11,80. Julho, 11,80. Agosto vai para 11,82, mas o setembro, que começa o mês da colheita americana, o vencimento da soja cai para 11,69 lá em Chicago. E o novembro, 11,72 por bushel. Percebe? Vai até 11,82, depois começa a recuar. Muito importantes essas informações para os produtores de soja fazerem as suas contas. E hoje também os produtores de café estão meio amuados, porque tanto o Arábica quanto o Robusta estão caindo lá fora. Em Nova York, o Arábica
perde 6,45% de valor, perde 2,80% de valor, recua 6,40 centes e a libra peso vale agora 221,25. Está em tempo real esse número, vocês estão vendo? 221,32, muita volatilidade no café, dia de vendas, 2,80 de recuo no valor do arábica. E o robusta também está no vermelho. Olha aí, 0,48% de recuo, perde 20 dólares a tonelada, mas continua acima de 4.100, 4.106 dólares, para ser exato, a tonelada do café robusta, negociado nesse instante em Londres. Falando em café, eu quero mostrar duas fotos, porque muita gente pergunta de onde vêm as cores do Brasil. Falam que das matas, do nosso ouro. Eu prefiro dizer, Karina, que vem da nossa natureza, principalmente do agro, né? Que é verde e amarelo. E nós, no caso, aí nós estamos mostrando os cafés lá das matas mineiras, verde se aprontando e o amarelo, uma variedade já prontinha, está amadurecendo, na verdade, né? Daqui a pouco começa a colheita do café, com preços bons, graças a Deus. Verde e amarelo, as cores do nosso Brasil, produzida pelo agro, Karina. A gente vai de verde e amarelo por aqui também, João Batista, estampando toda a nossa TV aqui do Tempo e Dinheiro, mostrando a bandeira que representa os produtores rurais, a bandeira do Brasil, a bandeira com o lema de que o Brasil vencerá. Para todos os produtores rurais desse nosso Brasil, Tempo e Dinheiro está no ar. Dia 23 de abril, terça-feira, Tempo e Dinheiro está no ar, seja muito bem-vindo. E a gente vai direto agora aos destaques dos nossos analistas e o Vlamir Brandalize começando. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. É João Batista, estamos na estrada, no aeroporto, indo para Goiás. Essa semana é Goiás. Vamos lá para o Uruaçu, Trindade, Mercadão de Chicago. O plantio americano está acelerado. Já vamos comentar aí o ritmo do plantio, que é o mais rápido até agora aí. Está acelerado, veio acima da expectativa. Mercado de Chicago tentando segurar. Está segurando aí o 11,50 de suporte, 12 dólares segue como resistência. Mercado interno, balcão começou a cair. Em alguns lugares, balcão mais calmo, sinal de que tem muito produtor precisando de caixa. Espera daqui a pouco, Tempo e Dinheiro. O destaque de hoje vai ser principalmente a chuvarada que está indicando para o Rio Grande do Sul e a ausência de chuva, ou quase nada de chuva, no milho safrinha. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista Olive e amigos que acompanham essa edição do Tempo e Dinheiro em todo o Brasil. 28 graus, mas uma sensação de abafamento aqui na capital paulista. Céu limpinho, já começa a se observar aquela área toda de poluição ao longo da cidade. De qualquer forma, esta situação da temperatura aqui em São Paulo. Quanto ao mercado do boi gordo, esse está no banho-maria, morno, nas negociações a futuro e também no mercado físico, aguardando uma definição que deve chegar somente no segundo semestre. É fato que as negociações, as cotações já subiram desde aquele pico, né, do fundo do poço até agora. Mas, de qualquer forma, o mercado acompanha uma queda de braço entre indústria e pecuarista, na expectativa de preços mais remuneradores aos pecuaristas. Lá na B3, dia de realização hoje, subiu ontem um pouquinho, hoje recua em todas as posições, está aí o abril, 232,55, 235,45 vale o maio, futuro, junho, 235,65 por arroba, 0,23% de queda, junho, 237,95. Notem que todas as posições a futuro estão no lado negativo hoje, assim como o indicador CPE-Exal, que ontem no fechamento a R$ 231, teve uma queda de 1,49%, quase 1,5%. A apuração feita pela Scott Consultoria, hoje 32 praças, 5 delas apresentaram variação positiva, uma recuou. 228,50 vale o boi comum já descontado a prazo, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Paragominas, 218,50, região sudeste, Rondônia, 187, Tocantins ao sul, 205. Daqui a pouco, Iberville Neto comenta o mercado do boi gordo nesta terça-feira. Mas vamos acompanhar o que acontece nesse momento em tempo real com a Bolsa de Chicago e também Nova York. Enchendo a tela, Gleidson, por favor, tá aí
Soja negociada para Chicago no vencimento mais curto a 11 dólares 63,75 sobe 0,24%, assim como o milho tem alta de 0,43% a 4 dólares 40,90. Sobe também o trigo 0,46% em Chicago a 5 dólares 72,60 por bushel. Do outro lado, temos aí Nova York com essa queda pressionadas as cotações do café robusta na Bolsa de Londres. O Arábica recua também e devolve parte dos ganhos recentes, 2,68% a 221,55. Açúcar a 19,88, 0,40 de alta. Algodão 1,49 de queda, 1,80, 1,19. Petróleo, WTI, 82 dólares e 59, sobe 0,84% nesse momento. E o ouro a 2.335 dólares por onça Troy, recua 0,49%. E no mercado cambial aqui no Brasil, o dólar, nesse momento, recua 0,20% a R$ 5,00 mais 15,51 de olho nos Estados Unidos, de olho na economia, de olho na taxa de juros por lá. As tensões geopolíticas deram uma minimizada agora, mas o dólar segue aí na faixa dos R$ 5,15. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas nesse momento na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, 0,62% de queda aos 124.790 pontos. Dólar em queda, índice Bovespa em queda. E as manchetes de hoje explicam essa situação? Karina Botião, boa tarde para você. Sempre tem explicação, né, Sérgio? Daqui a pouquinho a gente chega lá na economia. Mas, Sérgio, daqui a pouco você volta também com mais informações do café e da pecuária. A gente vai começar com um noticiário internacional, com destaque para as chuvas na China. Olha só, do Globo, 100 mil pessoas fora de casa. A China emitiu alerta máximo para mais chuvas após grandes inundações. Eles estão sofrendo desde quinta-feira. E Guangdong, que é a região do alerta máximo, é uma província que é muito populosa, a mais populosa da China, com 127 milhões de habitantes, é o pilar da indústria do país, com dezenas de milhares de fábricas direcionadas para a exportação. Olha só a situação das chuvas e das enchentes na China. Na Argentina, boas notícias do Milei, Folha de São Paulo. Milei anuncia primeiro superávit trimestral em 16 anos na Argentina. O presidente assumiu em dezembro, determinado a reduzir a zero o déficit fiscal, uma meta mais ambiciosa até do que a imposta pelo FMI, com o qual a Argentina tem um acordo de crédito de 44 bilhões de dólares. No Brasil, revista Oeste, mercado projeta a alta da inflação e dos juros em 2024 e 2025. Estimativa do Boletim Focus é que o índice de preços ao consumidor amplo fecha o ano em 3,73%, ante 3,71% que estava previsto na semana passada. Agora, uma investigação divulgada na tarde de hoje está correndo sob sigilo. Notícia da Jovem Pan, Polícia Federal investiga invasão e desvio de dinheiro no sistema de pagamentos da União. Os criminosos teriam desviado dinheiro de contas públicas, ainda não foi divulgado qual seria esse valor. As autoridades já acreditam que os invasores utilizaram cadastros autorizados para realizar pagamentos fraudulentos. Segue sob sigilo. Agora, um relatório da Polícia Federal aponta que o X, o antigo Twitter, teria autorizado transmissão ao vivo, que são as chamadas lives dos investigados com perfis bloqueados. Manchete da Folha, Moraes mandou o X se manifestar em 5 dias sobre descumprimentos de decisão judicial apontados pela Polícia Federal. O posicionamento do X foi diferente, foi o seguinte: antes do envio desse relatório, ele respondeu a agentes federais na sexta-feira e falou o seguinte: não teve habilitação do recurso de transmissão ao vivo relativamente às contas e perfis objeto das ordens de bloqueio ou suspensão. O X também falou para a Polícia Federal que bloqueou ou suspendeu 161 contas por ordem do STF e 65 por ordem do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a representação do X aqui no Brasil, essas contas só foram restabelecidas quando teve uma ordem expressa nesse sentido. Agora, mudando de assunto para o marco temporal, com uma justificativa de conciliação, manchete da Folha de São Paulo, Gilmar suspende ações sobre lei do marco temporal e tenta costurar um acordo. A decisão do ministro paralisa o processo e vai ser levada para plenário do STF.
Sobre o Abril Vermelho, atualizando aí a expectativa, Abril Vermelho continua com 32 invasões e objetivo de superar 50. MST, inclusive, desmentiu números do governo Lula. A manchete é do Notícias Agrícolas. E no Brasil, a articulação política do governo Lula vem sendo alvo de críticas no Congresso Nacional, embora conte com o respaldo do próprio Lula. Manchete da Folha: o Lula cobrou o Alckmin para ser mais ágil e disse que o Haddad tem que falar com o Congresso em vez de ficar lendo o livro. Essa declaração do ministro Haddad foi dada ali na porta do ministério dele, depois da declaração do Lula, e que os jornalistas foram lá questioná-lo e ele respondeu que é o que ele vem fazendo, enfim, rebatendo aí essa afirmação do Lula. João Batista, é com você, seus comentários de hoje. Não, o que o Lula faz, né, é só conversar, não lê livro nenhum, né, não sabe que o dinheiro não cai do céu, tem que trabalhar, né. Nós que pagamos impostos sabemos disso, né, os tributos, os impostos. Ai de nós, Karina, se a gente atrasar um dia os nossos impostos, o nome vai para a lama, a gente perde o crédito e os juros, as multas virão em juros, né, dobrados, tais dos juros compostos. Tente não pagar para você ver. E aí eles se dão ao luxo de gastar, né? Vai ler livro, né? Vai conversar, jogar conversa fora. O que o Lula está fazendo com essa frase estranha, para dizer o mínimo, de um presidente da República que tem que ser a referência da sociedade, é um jogo de faz de conta. É aquele teatro das tesouras, faz de conta, como se estivesse enganando a sociedade brasileira, mas ninguém se engana. Por quê? Porque as evidências estão aí, o custo de vida está aí, eles estão gastando além do que podem, e aí, para o Lula, é só mais pegar mais dinheiro nos bancos, porque nós é que vamos pagar os juros, né? E você sabe, né, Karina, quando você pega um empréstimo, a banca empresta para você, só que cobra juros cada vez maiores e quem paga o pato no final das contas são as pessoas que mais necessitam. Por isso que a esquerda está espantada em saber que mais da metade da população se demonstra de direita ou contra o PT. Quer uma prova disso? É aquela notícia que você já deu ontem, que continua reverberando hoje, do salário da presidenta do Banco do Brasil. O presidente do Banco do Brasil, indicada por Lula, vai aumentar o próprio salário em 56%. Ela vai passar de 74, que ela ganha, 74.972, 75 mil, vamos arredondar, para R$ 117.470 por mês, um aumento de 56,7%. Karina, você gostaria de um salário desse aqui no Tempo e Dinheiro? Quem não, Só né? rindo, né, Karina? Quem não, João Batista? Mas, enfim, agora que a gente deu as notícias, vamos passar também para os nossos produtores os preços que todos os dias eles acompanham aqui no Tempo e Dinheiro. É hora do preço dos hortifrutis com oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Os preços todos os dias que a gente passa aqui durante o Tempo e Dinheiro é com base no levantamento do CPEA, Exalc e USP. E a gente começa hoje passando o preço do leite ao produtor. Aliás, a média Brasil hoje a gente vai passar do litro R$ 2,23,47. A batata padrão Ágata especial no atacado, R$ 105,00 o saco de 25 quilos lá em São Paulo. Cenoura 3A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos em Brasília, R$ 160,00. A cebola amarela híbrida tipo 3 ao beneficiador, saco com 20 quilos em Irecê, R$ 130,00. E o ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias, em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 147,94. Hoje é terça-feira, como todo mundo sabe, é dia de destaque da LS Tractor. E a LS celebrou uma parceria com a Triama Tratores, com a Emater Minas e a Embrapa, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
O trator LS Tractor Plus 80 RUPS foi entregue no campo experimental da Embrapa Gado de Leite e vai atuar na agilidade e força do plantio até a colheita da planta capiaçu, um capim desenvolvido em laboratório pela Embrapa especialmente para a alimentação do gado, atuando no processo de silagem. Uma parceria que vai trazer muito resultado em equipamentos e técnicas ainda melhores para o produtor rural. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Nossos agradecimentos à LS Tractor por mais uma vez oferecer os preços aos nossos produtores rurais e também parabéns por mais uma conquista aqui no Destaque LS dessa terça-feira. É hora da gente saber como vai o clima, vinheta do tempo hoje no ar. Daqui a pouquinho a gente vai ver no mapa, mas tem alerta de temporais na parte sul do Brasil. A gente começa aí com esse alerta aí de temporais previstos para todo o sul do Brasil, principalmente oeste, gaúcho e catarinense. Muito temporal por lá, muito acumulado de chuva. Hoje, principalmente no norte gaúcho, pegando também um pouco do Paraná. Inclusive, a gente tem um mapa que mostra a previsão de volume de chuva no Rio Grande do Sul. Olha só, em Passo Fundo, 265,3 milímetros, Santa Maria 161,3 milímetros. Esse volume só vai diminuir lá para o comecinho de maio. A gente tem um mapa que mostra isso também de 1º a 7 de maio, olha só. A gente ainda tem uma manchinha azul, que é a chuva ali em Santa Catarina, no sul do Paraná, mas pode ver que a chuva se mantém toda numa faixa do norte para o nordeste do Brasil. Depois de 8 a 14 de maio, menos ainda, ó. Aí a gente tem um tempo mais seco no sul, pouco de chuva ali no estado de São Paulo, na região do Mato Piba e aí o litoral todo nordestino, mas só de 8 a 14 de maio que não. Em São Paulo, calor fora de época, como João Batista já destacou, olha só, vai atingir São Paulo, mais regiões do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas Gerais. A gente sabe que São Paulo, nessa época do ano, geralmente registra a máxima de 25 graus e vai poder atingir 30 graus. O Climatempo também está destacando a questão da umidade do ar, que ficou abaixo de 30% em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e Mato Grosso. Inclusive essa mancha amarela que a gente está vendo aí, olha, é uma atenção, umidade entre 30% e 21%. São Paulo ontem, desses estados que a gente citou, foi o que teve menos umidade, ficou com 28% apenas. E aí também o DOP, mais uma manchete, reforçando isso que a gente vem dizendo, que o Brasil enfrenta uma nova onda de calor no final do mês de abril. Essa mancha laranja, as temperaturas ficarão numa média de 3 a 5 graus mais quentes. E a onda de calor aí nessa mancha vermelha, acima de 5 graus a média. Então, olha só, pegando aí principalmente a mancha vermelha, Mato Grosso do Sul, parte aí do estado de São Paulo, e o restante envolvendo Minas, Goiás, Mato Grosso, até o sul do Brasil, com temperaturas acima da média até o final do mês de abril. A gente vai agora para o satélite NOAA para a gente saber em tempo real como é que está agora a umidade no Brasil e também como se comporta, né, a movimentação aí dos ventos. Olha só, chuvarada pelo Paraná agora, nesse momento, também Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, pegando um pouquinho ali do norte do Rio Grande do Sul, chuva também no litoral baiano, Salvador, também ali no Tocantins, no Pará, bastante chuva, e no Amazonas. É isso aí, nesse momento, satélite NOAA em tempo real. A gente vai saber também como é que fica a partir de amanhã para os próximos 7 dias, em 2 momentos. Primeiro a gente vai ver o mapa do centro-sul do Brasil. A gente começa a nossa previsão, então, pelo centro-sul do Brasil a partir de amanhã, quarta-feira, dia 24 de abril. Percebam que a chuva se concentra ali no norte do Rio Grande do Sul, como a gente falou, com bastante volume, também pegando Santa Catarina.
Dia 25 ela ainda pega um pouco de Santa Catarina, mas vai se dissipando aos poucos. Volta ali no dia 26, que é sexta-feira, ali no Rio Grande do Sul, de novo, com bastante volume em uma parte, mas vai se dissipando para o oceano no sábado, dia 27, limpando Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. Volta a umidade ali pelo dia 29, na segunda-feira. Passa uma chuva com grande volume ali pelo litoral do Rio Grande do Sul, no dia 29, e na terça também, dia 30. E agora a gente quer saber também como é que fica para o norte e nordeste do Brasil. A gente começa a nossa previsão para o centro-norte e nordeste do Brasil a partir de amanhã, quarta-feira, dia 24. Percebam que a chuva vai avançando pelo litoral da Bahia ali com muita força e também lá no norte do Amazonas, no Pará, bastante chuva. Olha só, no dia 25, quinta-feira, ela ainda permanece um pouco ali no litoral da Bahia, em algumas áreas do Piauí, no norte do Piauí, avançando para o Maranhão. Na região central do Amazonas também na sexta-feira, dia 26, dia 27, aumenta de volume ali no litoral baiano de novo, no sábado, dia 27, se dissipa no domingo, dia 28, tem um núcleo ali só no norte do Piauí, no dia 28, e ela volta a se espalhar com força no dia 29, segunda-feira, lá em Roraima. Olha só que chuva lá em Roraima, segunda e terça-feira. Mas o Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, vem com mais explicação detalhada para a gente a partir de agora. Estamos aqui, ó. O destaque continua sendo os dois extremos. Nessa grande área aqui do Brasil, tempo seco até domingo e mesmo até o começo de maio, a primeira semana de maio, continua tempo seco também nessa área. Então, começando aqui pelo Rio Grande do Sul, nós teremos chuva e trovada que já está tendo aqui, ó. Se a gente for analisar aqui, ó, ver aqui na imagem do radar, nós temos aqui, ó, chuva, trovada e até granizo. Já teve granizo aqui na região de Giruá, aqui em Santa Catarina, agora deu uma acalmada, e aqui no sudoeste do Paraná. À medida que ela passa aqui, mais ou menos aqui o paralelo 24, daqui para cima praticamente sem chuva. A chuva no Paraná fica mais nessa faixa, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui vai começar a espalhar chuva nessa área do Rio Grande até o final do dia à noite. Então o Rio Grande do Sul tem bastante chuva e instabilidade, que é o que está indicando aqui, ó, volumes grandes de chuva, 50, 100, até mais milímetros, Santa Catarina, e pouca chuva mais na metade sul do Paraná, aqui, ó, mais ou menos aqui o paralelo 25, um pouquinho acima, 23, 24, mais ou menos na ponta da caneta, uma linha reta passando pelo sul de São Paulo. Daqui para cima, tempo seco essa semana, até domingo e até praticamente até a primeira semana de maio. Tu vê que chove pouco no Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, São Paulo, Minas, Goiás e metade sul do Mato Grosso. A chuva está com aquela característica de maio, junho e julho, no sul, no leste e no norte do Brasil, e onde tem chuvas mais concentradas. Pode chover forte na região de Salvador, pancadas isoladas aqui no nordeste também. No acumulado de 15 dias, muita chuva aqui no norte do Brasil, pouca chuva aqui, ó, na região central do país, quase nada, e muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, bem acima da média aqui, acima da média em boa parte do Nordeste. Aqui, apesar de muita chuva, ainda está um pouco abaixo do normal. E grande parte do país abaixo do normal, até porque o normal nessa época do ano é baixo. Então, como vocês podem ver, ó, a metade sul do Mato Grosso, Goiás, sul do Tocantins, essa parte aqui da Bahia, o sudeste como um todo, principalmente metade norte de São Paulo, metade oeste de Minas, com o Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, bem pouca chuva. Isso vai afetar o milho safrinha, a pastagem, cana-de-açúcar, os cafezais também, com a diminuição rápida da chuva. Pode até ser bom em relação à parte de manejo da cultura. E muita chuva no Rio Grande do Sul, atrapalhando bastante a colheita da soja. Então, não tem jeito. Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante chuva, volumes que podem passar de 300 milímetros. Santa Catarina também e sul do Paraná. Pode ter temporais de granizo, de chuva, não dá para descartar de maneira bem isolada. Na temperatura nós teremos o quê? Primeiro o calor dominando grande parte do país até o dia 2 de maio. Na realidade até o dia 30. E já indicando algum frio na Argentina. Inclusive estava nevando hoje na Cordilheira. E aqui começa a entrar a possibilidade de entrar a primeira massa fria desse período de inverno, maio, junho, julho, agosto, setembro. Que a gente considera aqui o inverno no sul, meados de maio para frente. Então, maio pode começar com queda brusca da temperatura, ainda quente aqui no Brasil Central, mudando na sequência. Então vamos ter aí
problemas nesse sentido com chuvas bem significativas no Rio Grande do Sul e problemas da colheita e problemas o oposto, falta de chuva na região ali de Paraná, metade norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Outro detalhe também que eu esqueci de acusar aqui no Nordeste, o pessoal tem que ficar atento. Olha como formou núcleos de chuva mais pesados aqui no Piauí. Só hoje aqui pode chover mais que na projeção de 5 dias, também descendo aqui no norte da Bahia. Esse quadro aqui vai acontecer algumas vezes ao longo das próximas 2 semanas. Apesar do modelo colocar tipo 50 a 100 milímetros, em alguns casos só num dia dá isso. Tem que ficar bem atento com esses pancadões no Nordeste e no Rio Grande do Sul. No resto do país, a falta de chuva. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Ronaldo. Até amanhã com mais análise. A gente vai agora para um rápido intervalo. Depois a gente volta falando sobre soja e milho. Não saia daí. Está lançada a nova campanha de barter de soja na Lavoro. Com o Soja Certo 2.0, você garante os melhores negócios para a safra 2024-2025. São 2 as modalidades. A troca fácil. Você vende seu grão a qualquer hora e quita a conta com desconto se o preço cair. Simples assim. A segunda é a Operação Alvo. Se a cotação da soja subir, o agricultor recebe um bônus para comprar insumos para a próxima safra. Mas se o preço da soja cair, a transação é encerrada automaticamente, como no barter tradicional, protegendo o produtor. O resultado é a redução de custos operacionais. Campanha Soja Certa 2.0 da Lavoro. Mais segurança, menos gastos. Procure com os consultores da Lavoro e veja como é fácil proteger seus negócios. Ou fale com o barter da Lavoro pelo WhatsApp 11 971 10 3955. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Você já conhece os hortifruti-tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com Tempo e Dinheiro, eu vou direto com o João Batista para saber como a soja está se comportando hoje, as cotações, João? De forma geral, os grãos, né? Tá bem como essa terça-feira, né? Para cá e para lá, bem típico, né, da terça-feira, porque começou o plantio americano, está acelerado. Ontem veio o número do plantio, Karina, mostrando que eles cresceram, já plantaram 8% ontem, hoje deve estar bem acima, né? Tem muitas máquinas. Então, assim, não há uma novidade que possa impulsionar os preços vindo da área de plantio americano. Por isso, os preços estão da seguinte forma. Vamos ver aí, o Gleison está mostrando para a gente o vencimento maio subindo 4,38, 0,38 de alta a 11,65. O julho está na faixa dos 11,80,
Logo, logo nós vamos estar em tempo real com o julho, então 11,80. Vamos ver os 4 vencimentos na Bolsa de Chicago, tem diferencial de tempo, né? Então agora há pouco, o maio 11,66, alta de 5, julho 11,81, já recuou para 11,80, agosto 11,82,5, setembro 11,68. Preços da soja no Brasil, na B3, últimos contratos, com base no Porto de Paranaguá, maio 25 dólares com 71, a saca em alta de 0,35, julho 26,01. Olha aí o julho de novo na casa dos 26. Será que vai subir? Aparentemente é um voo de galinha, disse ontem o Vlamir Brandalize, ele confirma hoje, só que ele deixou gravadas as suas análises porque está a caminho de Goiás. Então, vamos às análises de Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Bem, a primeira análise do Vlamir exatamente em cima desse plantio norte-americano. Veja o que diz o nosso analista. Olha, João, o mercadão da soja hoje começou levemente alta, né? Mas ele está começando a refletir, né? O plantio americano está indo bem. Veja os dados aí do uso de ontem, né? 8% plantado, a semana passada era 3%, a média é 4%, o ano passado estava 8% também plantado, mas é dentro dos melhores momentos históricos. O mercado esperava 6%, 7% plantado e veio 8%. Então isso também pesa, né? Plantio acelerado, as regiões estavam mais secas, agora tem previsão de chuva essa semana nos Estados Unidos. Então o mercado acomodado, é possível que aí no final da tarde ele vai entregar parte dos ganhos de ontem. Ontem foi um dia atípico, né? O mercado puxou forte com apoio de trigo, o mercado das commodities agrícolas todas otimistas. Hoje já voltando à realidade, né? Vamos dizer assim que ontem foi o voo de galinha, mas hoje ele voltando, ele continua com suporte nos 11,50 e está com uma resistência muito forte no 12, né? Está dentro dessa janela, aparentemente não mostra muito fôlego para mudar isso de curto prazo, porque nessa semana a colheita está andando na Argentina também, então mercado mais acomodado. Em princípio é aquele mercadinho de serrote, mas sem fôlego para grandes mudanças. Ok, então entre 11,50 e 12, diz o Vlamir. E os preços aqui no Brasil, os negócios, preços no balcão, Vlamir? Interno aí do balcão, Joãozinho, o mercado de balcão hoje estamos vendo aí uma leve queda, o pessoal do balcão já está atualizando os números, aparentemente R$1 a menos que ontem, sinalizando aí que tem muita pressão de oferta, o mercado já se cobriu muito aí as compras para embarque maio, junho, hoje começa ali no balcão gaúcho a R$120 e vai até 123, 124 lá perto do Porto Rio Grande. Ontem pagava 121 nas missões gaúchas, hoje paga 120 e ali perto do Porto Rio Grande 123, 124. Ontem era firme 124. O restante do sul e sudeste ele vai mantendo 110 de base até 122 aí na região de Ponta Grossa. Então esses são os balcões aí que estão nesse momento, né? Com relação ao mercado de lotes, o mercado de lotes segue aí também com calmaria, 129, 130 no maio com junho, 133 a 134,5 no julho, sem grandes mudanças no mercado de lotes. Tá, mas os prêmios começam a espremer lá nos portos. O Vlamir já tinha antecipado isso ontem, vamos ver se ele confirma hoje. Vlamir? Interno aí do balcão, Joãozinho, o mercado de balcão hoje estamos vendo aí uma leve queda, o pessoal do balcão já está atualizando os números, aparentemente R$1 a menos que ontem, sinalizando aí que tem muita pressão de oferta, o mercado já se cobriu muito aí as compras para embarque maio, junho, hoje começa ali no balcão gaúcho a R$120 e vai até 123, 124 lá perto do Porto Rio Grande. Ontem pagava 121 nas missões gaúchas, hoje paga 120 e ali perto do Porto Rio Grande 123, 124. Ontem era firme 124. O restante do sul e sudeste ele vai mantendo 110 de base até 122 aí na região de Ponta Grossa. Então esses são os balcões aí que estão nesse momento, né? Com relação ao mercado de lotes, o mercado de lotes segue aí também com calmaria, 129, 130 no maio com junho,
133 a 134,5 no julho, sem grandes mudanças no mercado de lotes. Ok, agora o Vlamir tem uma boa notícia para o Brasil de forma geral, né? Ou para quem recolhe impostos, que são as nossas exportações. O Brasil continua produzindo, continua vendendo e o dinheiro está entrando no cofre através da produção de soja, né, Vlamir? Com relação à soja, aí, João, vamos às boas notícias, né? Temos boas notícias. Boas notícias aí para balanço comercial, né? Faturamento aí da soja nessas primeiras 3 semanas de julho, segundo a CSEX, 10.209.300 toneladas embarcadas. No acumulado de janeiro até agora, 32,3 milhões de toneladas de soja embarcadas do Brasil. É recorde histórico no acumulado. A soja, farelo e óleo já faturou 5,3 bilhões de dólares aí nessas 3 semanas de abril, João. Isso equivale aí mais ou menos 27 bilhões e meio de reais. É a soja bombando na exportação, né? Então, maior produto da pauta brasileira, soja, farelo e óleo acumulados tem 39,9 milhões de toneladas embarcadas e o ano passado, que era recorde histórico até o momento, era 37,3. Seguimos com o recorde na soja aí na exportação desde janeiro até agora, embarcando forte, e é bem provável que esse mês aí de abril vai passar de 15 milhões de toneladas de soja exportadas e poderia ir mais, né? Se tivesse portos, tivesse capacidade dos portos de embarcar mais. Sim, mas a gente produz soja de norte a sul do Brasil, produzimos uma montanha de grana e uma montanha de grãos, ou uma montanha de grãos ou uma montanha de grana para gáudio do pessoal de Brasília, que lá é um saco sem fundo e eles dizem que eles querem mais porque o dinheiro nunca chega, né? Precisa chegar. Se bom seria se nós tivéssemos governos, né, que pudéssemos olhar a infraestrutura, portos principalmente, para não tirar renda do produtor que trabalha até de madrugada quando precisa, como está acontecendo agora. Enquanto isso, nós estamos de olho na safrinha de milho. Vamos ver os preços do milho, ô Gleidson. Lá em Chicago, leves altas no milho, 2,5 cents de alta. O bushel para maio, 4,42,25. Julho, 4,52. Setembro, 4,60. Dezembro, 4,74. Longe dos $5 por bushel. E aqui no Brasil, na B3, continuamos com preços pressionados. O Vlamir acha que no segundo semestre, na hora da colheita da safrinha, a gente vai ter preços melhores. Mas, por enquanto, volta aí, Gleidson, que eu não narrei. Ó, na B3, o contrato maio está praticamente parado, a 57,71, o julho negativo a 57,53, setembro 58,91, novembro 61,85. O Vlamir analisou para a gente o movimento do milho lá fora. Mostra aí. Mercadão do milho aí, vamos ver como é que tá. O mercado de milho de Chicago também, ele pegou carona na alta do trigo aí na segunda-feira. Hoje o trigo ainda em leve alta, pequena alta, já não tão forte que nem ontem, né? Ontem estava bem forte. O mercado hoje do milho também acomodado, trabalhando nos dois lados, meio na defensiva já, né? Tá com suporte importante no 4,30 e a resistência muito grande em todos os meses dos $5. Então, essa janela do milho. E veio também com relatório de plantio bem tranquilo, né? Plantio de 12%, segundo o uso da semana. Semana passada era 6%. O ano passado era 12 e a média é 10. O milho também está acelerado por lá o plantio. O estado de Iowa, o maior produtor, está com recorde de plantio até agora no ritmo. 13% de Iowa plantado e 8% é a média histórica de lá. Então o plantio americano está dando a todo vapor. O pessoal plantando cedo para não correr riscos lá de colocar o milho lá no meio do ano, metade de julho até a metade de agosto, na fase de calor extremo. Ele tem que aflorescer antes, né? Então, essa é a condição, plantio acelerado e mercado de Chicago aí também patinando, começando a patinar, né? Deu uma arrancadinha boa na segunda, mas hoje calmaria. Vamos ver aqui no Brasil, então, de novo, né? Eu continuo sempre pressionando o Vlamir, mas será que vai subir na colheita da safrinha? Ele garante que sim. Vamos ver a sua análise para hoje, Milho Brasil. Mercadão do milho, João, mercadão do milho interno começou a dar uma reagidinha. Mercado interno aí, o pessoal de ração vindo para as compras. Reação pontual de R$1 a R$2 aí na maioria das regiões, nesse milho disponível. Também uma pequena reação no mercado de exportação. Agosto com setembro melhorou, né? Hoje é 59 aí no Paranaguá.
A semana passada era 57, 57,50, melhorou. É 59 também no Porto de São Francisco, Santa Catarina, é 60 no Porto de Santos. Posição novembro, dezembro, já fala em 61, 62, mercado começando a reagir aí nas posições de Porto e também no mercado interno. Então, tem fôlego. Safrinha segue recebendo chuvas, mas a safrinha, o mercado vai ter que saber, ela é uma safrinha menor em área, então isso vai pesar no segundo semestre, porque o comprador quer milho nos portos, é por isso que começou a melhorar as cotações e provavelmente vai melhorar mais aí no mercado doméstico aí nas próximas semanas, porque tem demanda interna, tem demanda externa e o mercado do milho mostra fôlego positivo, né? Tanto lá fora como aqui dentro, oferta e demanda muito apertada nesse ano. Sorte para quem tem milho, né, com bom desenvolvimento, com boas chuvas, como acontece com o nosso amigo, nosso repórter, lá de Boa Esperança do Norte, o Moacir Guarnieri, que tem recebido boas chuvas e o milho dele está muito bonito. É o vídeo que ele nos mandou agora há pouco, lá do norte de Mato Grosso. Veja aí o milho do Moacir. Bom dia, João Batista. Dia 23/4, às 8h30 da manhã, rodando aqui no milho. Ó, o milho tá bonito, tá indo pro lado de secar a espiga, perdendo umidade, ó. Muito bom. Rodando aqui para ver os bichinhos que estão saindo para comer ele também, né? E esperando que choveu dia 20 para 21, sábado para domingo à noite, 27 milímetros. Tá bom demais. Tá bom demais. Só aguardando para enxugar o grão. Beleza? Você merece, viu, Moacir? Vocês, de uma forma geral, todos os meus amigos produtores que insistem, né, que teimam em produzir com qualidade nesse país injusto, né, que só cobra impostos da gente e não retribui em nada. Veja o caso dos gaúchos, né? O tempo abriu lá e eles voltaram à colheita, a correria continua. Estou recebendo informações do Almir Trevisan do Agrotempo que Quevedos, a chuva negou, né? Portanto diminuiu, e Júlio de Castilhos também, o pessoal colhendo, correndo para colher, e não me toque, também está indo. Pessoal de olho também no tempo, e aqui de olho no Tempo e Dinheiro acompanhando os preços. Quem está de olho também nos preços, analisando, é a repórter da soja, a Carla Mendes, direto do Notícias Agrícolas. Carla, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a toda a audiência e aos amigos do Tempo e Dinheiro. Sempre é um privilégio tê-la conosco, porque, como você bem sabe, né, o Vladimir Brandalize é o nosso mestre, né, um dos principais analistas do país, e você tem uma qualidade, Carlinha, que é a repórter da soja, porque você ouve outros analistas, e pelo que eu te acompanho no Notícias Agrícolas, me pareceu que a maioria dos analistas acreditam em preços melhores para a soja, buscando os $12, é isso mesmo? É isso mesmo, João. E isso está muito conectado ao atual momento da safra norte-americana. O mercado climático nos Estados Unidos, João, ele tem sempre essa característica de poder garantir alguns ralis para as cotações da soja na Bolsa de Chicago. O que nós temos até esse momento é uma safra regular, então eu não pude ouvir o Vladimir por conta aqui da logística de conexão, mas eu imagino que ele tenha comentado os números do plantio americano, e houve um avanço considerável na área plantada nos Estados Unidos nessa última semana. O USDA apontou uma área plantada já em 8%. Essa área é uma área... Desculpe, João? Não, foi o que ele informou. Sim. Então, e aí o que acontece? A gente precisa agora monitorar as condições de clima para saber se esse bom ritmo, né, do plantio vai continuar. As previsões climáticas apontam mais chuvas aí para os próximos 7 dias, para os próximos 6 a 10 dias nos Estados Unidos, chuvas acima da média para o período ali de 28 de abril a 2 de maio. E esses próximos 7 dias, então contabilizando de hoje ao dia 30, também sinalizações de chuvas mais volumosas, mais intensas e também mais distribuídas. Elas vinham concentradas no leste do país, no leste principalmente do cinturão, e agora, embora
embora os volumes maiores, os volumes mais intensos, estejam ainda sendo aguardados para o leste, então a gente está falando ali de Illinois, Indiana, Ohio, né, dos Estados Unidos para a direita, a gente vai ver melhores chuvas chegando também ali para regiões mais a leste, então de Iowa para a esquerda, né, ali do coração dos Estados Unidos para a esquerda. Então, olhando para isso, nós temos que agora monitorar essa condição climática no meio oeste americano, entender como o mercado vai receber essa informação. Segundo os analistas, ainda é um pouco cedo para entendermos como vai ser a safra norte-americana. Até agora, regular, a área de plantio de milho dobrou, né? Foi de 6% para 12% em uma semana, o que mostra que há também esse bom ritmo. Então, isso que vai ditar agora o mercado. Mais do que isso, o que está ao lado do clima nos Estados Unidos? O ritmo das exportações do Brasil, que o Vlamir trouxe essa excelente notícia, 32 milhões de toneladas, o complexo soja com 39 milhões, dinheiro entrando para irrigar a economia do Brasil, gerar empregos, graças a Deus, e as exportações norte-americanas, estas fracas, né, João? O programa de exportação dos Estados Unidos está bem comprometido e isso faz com que haja naturalmente uma pressãozinha em Chicago, mas que pode ser compensada ali por esse momento de mercado climático para os americanos. Pois é, Carlinhos, a gente está mais olhando a demanda do que a oferta, porque eu já cansei, né, de acompanhar a possível quebra da safra americana que nunca vem, né? Por mais que chova, que caia neve, com muitas máquinas, eles plantam rapidamente e os preços se mantêm. Parece que é o que está ocorrendo agora. Por isso que a gente tem que se voltar mais para a demanda. E é em cima disso que os seus analistas acreditam que os preços de Chicago possam subir para 12, Carla? Sim, João, é também em cima disso. Agora, o que também está, né, na conta dos analistas, na conta no entendimento disso, é porque realmente os Estados Unidos, eles não têm muita soja para entregar agora, apesar da gente ter essa dificuldade das exportações norte-americanas deslancharem melhor, eles não têm muita soja, né? Eles não têm aquela... tem uma dificuldade ali, uma abundância de soja. Há uma dificuldade de oferta. E nesse momento, ainda falando dessa questão climática, embora a gente realmente a demanda agora possa pesar mais do que a oferta, nós temos nesse momento, João, 22% das áreas produtoras de soja nos Estados Unidos sob alguma condição de seca, segundo mostra o monitor da seca nos Estados Unidos. Então, isso, por mais que possa não acarretar uma perda muito significativa da soja lá na frente, no atual momento, como o mercado está esvaziado de novas notícias, de notícias muito agressivas, né, que possam movimentar de forma mais intensa o mercado, ele vai se agarrar a essas notícias que diariamente vão aparecendo, em especial nesse momento de mercado climático. Um outro ponto importante é o comportamento técnico do mercado, né, João? Como os preços cederam bastante nas últimas semanas, eles acabam ficando, né, uma pechincha ali para os fundos investidores, né, que ninguém sabe quem são esses fundos, mas são os donos do dinheiro. Então, eles voltam a olhar para a soja. Se a gente olhar agora para a tela de Chicago, nós vamos observar que maio já supera novamente os 11,60, começou a semana trabalhando abaixo de 11,50, voltamos para os 11,60 e o agosto e o julho já na casa dos 11,80. Então, tem espaço para essa retomada dos 12, segundo os analistas acreditam. Agora, a gente vai ter que acompanhar, porque ainda há uma lateralização muito clara do mercado, né, João? O mercado está morno e para ele se aquecer novamente precisam vir essas notícias. Só complementando, sei que já me alonguei um pouquinho, mas só complementando. O trigo subindo forte é mais um fator que ajuda a puxar, né? Os mercados são correlacionados. Então, hoje, em Chicago, quando a gente olha para os grãos, para o complexo soja, só o que não sobe é o farelo. E cai bem timidamente, já subiu mais cedo, mas sobem os futuros do óleo, os futuros do grão de soja. E sobem também os futuros do milho. E quem lidera o avanço hoje dos preços, como aconteceu já ontem, mais de 3, 4% de alta, é o trigo. Por que o trigo está puxando tanto? A condição de clima não é preocupante só para os Estados Unidos, mas para regiões importantes de produção da Europa também. Tem algumas áreas ali sofrendo com geadas e o trigo sentindo, apesar de ser uma cultura de inverno, né, uma cultura que gosta do frio, mas demais também não faz bem.
Então, o trigo tem ali alguns fundamentos importantes no horizonte, questão climática nos Estados Unidos. Essas adversidades, elas tiraram 5 pontos percentuais do índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes em uma semana. Ontem, o USDA trouxe para o trigo de inverno uma queda de 55% para 50% nas lavouras classificadas como boas ou excelentes. Mais do que isso, nós tivemos uma sinalização de menor área de produção na Rússia e menor área de produção e menor área e menor produção na Ucrânia. Os seus departamentos de agricultura, tanto o russo quanto o ucraniano, vieram trazendo esses números. Soma-se a isso o conflito entre os dois países. No final de semana, foi semana de ataque, né, João? Então, a Rússia voltou a atacar estruturas portuárias da Ucrânia, causou estragos, causou perda de grãos, e isso é um problema, é uma dificuldade. A logística está num processo profundo de disrupção, né, ali na região do Mar Negro. Então, todas essas informações combinadas, elas também dão suporte para a soja. Carlinha, sabe o que você é? Você é uma Vlamirzinha. E fala Deus mais que a me boca, livre, sabe tudo igual o Vlamir, eu fico muito feliz, viu? Parabéns. Ixi, pelo amor de Deus, homem. Muito bom. Mas eu, Carlinha, voltando para a demanda, eu vou pedir para o Gleitos colocar a nossa primeira manchete internacional hoje sobre as inundações da China. E aí, né, e essa parte da China, que é Guangdong, é a região central, a província mais populosa da China, 127 milhões de habitantes, pilar da indústria chinesa, dezenas de milhares de fábricas direcionadas para exportação, está assim, ó, 100 mil pessoas fora de casa. Lá tem poucas áreas e pouca água para plantio, e olha as fotos, né? E você vê que eles dependem, claro, essencialmente do Brasil, porque os Estados Unidos, como todos sabem, só tem uma lavoura, só uma safra, e nós temos até 3. Isso. Até 3. O que nós não temos é estrutura, não temos governo, né? Não temos preço, né? Para a gente poder ter um país digno de toda a nossa produção, enquanto que a China, que investiu em tecnologia, está usufruindo e com dinheiro para comprar. Essa é a síntese da demanda. Fechando a nossa conversa, portanto, você acha que tem mais tendência para a soja subir para 12? João, ela tem espaço, né? Ela tem esse espaço. Na madrugada de ontem, a China comprou mais alguns barcos de soja aqui do Brasil para cobrir a sua demanda de junho. E isso mostra que nós temos um bom momento agora da competitividade, o que é refletido pelos nossos prêmios. O Vlamir também vem destacando esse movimento. Essa queda recente do dólar, embora a gente ainda esteja em 5,15, isso traz mais competitividade da soja americana, então tem boas razões para os preços subirem em Chicago, mesmo que não vá subir de elevador, tem esse respiro, como é o que a gente está vendo hoje, como que vimos ontem, né, nessa segunda, é a segunda sessão da semana, é a segunda sessão de alta, embora a alta seja mais contida, então tem espaço para isso acontecer. Agora, pode vir um novo banho de água fria, os fundos podem ficar pouco seguros de devolver um pouquinho disso, fazer uma realização de lucros, né, por mais clichê que isso pareça, pode acontecer, claro, mas tem espaço para buscar os 12, retomar os 12, para pelo menos observar como vai ser a safra americana? Segundo os analistas, tem sim, João. O Emerson Antoniacomi, o meu amigo lá de Ponta Grossa, disse que você não é uma Vlamirzinha, não. Você é uma ninja da comunicação. Parabéns, Carlinha. Obrigado aí pelo seu apoio, pela colaboração aqui no Tempo e Dinheiro, e vamos em frente. Vamos em frente. Um abraço para toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Precisando é só me chamar. Obrigado, Carlinha. Mais informações da Carla Mendes. Todas as manhãs, ela abre o mercado lá no Notícias Agrícolas, ao vivo, dá um show, né? E depois atualiza e fecha o mercado para gáudio e usufruto dos nossos amigos lá do Notícias Agrícolas, incluindo eu. O Vlamir, vamos voltar ao Vlamir, enquanto que ele viaja para Goiânia, ele esteve no sul do Tocantins semana passada, ele não para, é um gaiteiro, e lá na região de Gurupi ele mostrou como é que está o plantio, muita soja lá em cima. Veja o Vlamir na região de Gurupi, sul do Tocantins. Fazendo um passeio aqui pela Agro 360, aqui na região de Gurupi, Tocantins. Hoje é dia 19, né, de abril. Choveu muito ontem, tem chovido. As nuvens aí em cima vai chover à tarde.
E viram um lamaçal, mas é o agro. É uma feira jovem, ainda não tem uma estrutura de ruas. Então, daqui a pouco chove, já viram a barreira, né? Estamos aí na Agro 60, Agro 360, né? Mais uma das feiras aí que vai emplacar. O movimento é grande, né? Veja como é que ela está grande. Aqui se vende máquina. Máquina amarela, máquina preta, vermelha, verde, amarela e a bandeira que todo mundo prega aqui. Olha ali, ó. É bandeira verde, amarela, azul e branca. Então, ele de tudo aí, ó. Feira. Se chuva, se chover, barreira. A feira, vão passando aqui nas ruas. Está grande a feira. É uma feira que tomou uma porção bem alta, bem grande. Isso aí, ó. Movimentação. Tem de tudo. O pessoal quer comprar uma caminhonete? Tem também. Olha as caminhonetes. Vários modelos, marcas. Tem caminhonete de todo tipo. Quer comprar um jipinho? Estão vendendo bastante aí. A maioria está vendido. Crise na cidade e o produtor não para, né? Trabalhando. E vem chuva em cima. Uma feira dessa que monta uma cidade, é uma mini cidade que tem que montar. E olha a estrutura, tem que estar arrumando, falta luz, cai. É um sistema do agro, sistema bruto. Nós vamos confirmar isso nesse final de semana. Começa a AgriShow, começa oficialmente no domingo agora. Abre segunda-feira com a presença do Jair Bolsonaro. Vai ser aquela correria. E o destaque mesmo, eu vou ficar de olho mesmo na recuperação de pastagens. É por onde a soja vai avançar. Vai ter estímulos, vamos saber. Nós sabemos que várias empresas, como por exemplo a Tatu Marquesan, focada na recuperação de pastagens para o agro avançar. E vamos medir a AgriShow, que aí nós vamos medir sim a pujança e os negócios do agro brasileiro na maior feira do agronegócio da América Latina, o AgriShow lá de Ribeirão. E para encerrar, as cotações do trigo, que estão puxando soja e milho, continuam em alta. Ontem já deu uma puxada muito forte, hoje 6,75 centes de alta, maio 5,77, julho 5,95, setembro 6,11, dezembro 6,35, alta com o trigo. Depois mais notícias no nosso, claro, sempre em tempo real, no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, onde o Giovanni Lorenzon está sempre atualizando as informações em tempo real, tudo traduzidinho, tudo resumido, né, focado na economia, no tempo e no dinheiro lá dentro do clube. Seja assinante do nosso clube de assinantes do Tempo e Dinheiro nesse telefone que está na tela aí, 199-9813-2915, é um WhatsApp, né? Você passa uma mensagem, o Fernando Sofiati volta aí em contato para manter contato com o senhor. Então é só mandar uma mensagem nesse telefone 199-9813-2915, peça informações, o Fernando entra em contato com o senhor e o senhor e a senhora nos ajudam a falar cada vez mais alto e mais longe. Eu sempre digo isso, é uma troca. Vocês nos ajudam a gente ser melhores e a gente entrega para vocês o melhor informativo do agro brasileiro em tempo real, fechado, focado. E vamos em frente. Karina Botion, está um bom programa hoje, não está não? Tudo rápido, tudo objetivo, não é mesmo? Isso aí, estava aqui acompanhando a aula da Carlinha também, João Batista. Muito bom, né? Bom, mas o Giovanni, como você disse, deixou aqui as suas orientações para a gente. É hora do quadro Agrofinanças com Giovanni Lorenzon, um apoio da AgroEasy. AgroEasy, renegociação de dívidas rurais, oferece Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Boa tarde, Karina. Boa tarde, amigos. Agrofinanças vai tratar hoje da temporada de balanço do primeiro trimestre de 2024. A gente está vendo, naturalmente, que a Bolsa teve uma fuga de recursos de mais de 30 bilhões de reais, sobretudo dos estrangeiros, né? Num período tumultuado, quando se esperava que a Bolsa poderia ter um ganho, mas a situação econômica nos Estados Unidos se inverteu do ponto de vista da trajetória esperada para os juros, né? Ou seja, é possível que não haja mais cortes tão já por lá. No Brasil, também a questão fiscal
começou a incendiar novamente as projeções de alta da Selic e da própria inflação, como nós já vimos hoje no Boletim Focus. De todo modo, o movimento das ações, elas trabalham tanto nas expectativas do que foi o balanço das empresas, quanto aquilo que vem pela frente. Fazendo um retrato bastante estático, portanto, do que se espera do primeiro trimestre, tirando portanto, essa nebulosidade, vamos chamar assim, do que está começando a vir pela frente, nós temos, então, 12 setores, basicamente, ou 12 grupos mais presentes na Bolsa, né? Desses 12 grupos, mais ou menos 24 companhias do chamado macro setor do agronegócio possuem ações listadas, né? Então, o que nós estamos vendo de uma maneira geral, olhando todas as ações, fazendo uma média de várias análises? As ações de companhias que dependem mais da economia doméstica, as chamadas ações de companhias mais cíclicas, elas até que talvez tenham melhorado no primeiro trimestre de 2024, porque os juros veio numa trajetória de baixa. Então, se vendeu um pouco mais e também o custo do financiamento em reais diminuiu. Agora já é outra história. Então, nós vamos ver também aqui, nesse momento, por exemplo, o que se espera de algumas companhias do agronegócio. E aqui sempre há uma dúvida de como os analistas fazem essa divisão setorial. Por exemplo, nós temos no agronegócio BRF, nós temos Minerva, nós temos SLC, mas BRF e Minerva também poderia estar no grupo de alimentos, né? Mas não estão. Pois bem, BRF, no grupo agronegócios, é o destaque principal para esse primeiro trimestre, como nós já vínhamos falando aqui no Agrofinanças. Minerva, com baixa exportações de valores exportados mais deprimidos, em queda, em destaque negativo. A SLC Agrícola também em destaque negativo. Para Brasil Agro, olhando uma média de outras análises, fica um período neutro, porque não é o momento também no primeiro trimestre de compras de sementes por parte dos produtores. Aí nós vamos para o Grupo Alimentos. O Grupo Alimentos, né, o grande destaque que se espera é a M. Dias Branco. Por quê? Porque os preços do trigo começaram a ganhar força somente agora. Então, desde janeiro, o trigo está em preços muito baixos, juntamente com o óleo de palma, que são as principais matérias-primas da M. Dias Branco. Vamos falar de papel e celulose, porque nós temos a Klabin, né? A Suzano e Klabin. E a Suzano, que está em destaque aí para o primeiro trimestre, porque houve um ganho operacional melhor com exportações. Vale destacar que, de uma maneira geral, nós temos aí Vale do Rio Doce, entre o destaque de siderurgia e mineração. A Petrobras continua em destaque em óleo e gás, ela que agora está num momento um pouco mais leve, porque foi aprovada os dividendos extraordinários. Portanto, amigos, esse momento agora é um momento de transição entre os resultados do primeiro trimestre
de 24, com as novas perspectivas econômicas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, uma possibilidade de alta, ou pelo menos uma manutenção das taxas mais elevadas de Selic. A gente fica por aqui hoje e amanhã estaremos de volta. AgroEasy, o modo fácil e amigável de renegociar dívidas rurais. Você só paga no êxito. Preserve seu crédito e seu bom nome. Conte com a AgroEasy. Renegociar, melhor que prorrogar. 61 982 88 8175. E ontem o Giovanni conversou no Clube do Tempo e Dinheiro com Evandro Oliveira, que é analista de safras e mercados. Ele falou sobre o feijão, que está entrando cada vez mais no risco de cair abaixo dos custos de produção. A gente separou um trecho sobre essa entrevista e sobre esse risco que está acontecendo principalmente no Paraná. Você comentou de uma média de 220 a 260. Pois bem, nas regiões de 220, por exemplo, já está chegando no custo de produção. E isso pode fazer com que, nas próximas 2, 3 semanas, isso daí pode chegar a um ponto mais perigoso ainda, Evandro? Com certeza, Giovanni. Tem toda a chance, né? As projeções apontam para isso. Por exemplo, temos regiões no estado do Paraná, como Laranjeiras do Sul, como Pato Branco, que já chegaram a operar abaixo de R$200. Então, digamos que nas próximas semanas tenhamos uma maior pressão de oferta e dependendo da qualidade desse produto que vai ser colhido, né, que acredita-se que vai ser um produto de melhor qualidade, né? Não digo que tenhamos uma grande oferta de feijão extra nessa segunda safra, mas as lavouras do Paraná estão em boas condições. Obviamente, vamos depender também das lavouras dos outros estados, né, Minas Gerais, Bahia e outros estados que tenham a ofertar nessa segunda safra. Mas no Paraná tem, então, lavouras em ótimas condições, principalmente as lavouras de feijão preto, né? Lavouras de feijão preto com ótimas condições. E, com certeza, uma maior pressão de oferta aí na virada do mês pode ser que em maio algumas regiões operem bem abaixo do custo de produção, né? Então, algumas estimativas, né? Claro que a gente tem que ter o pé no chão nesse momento, né? Mas algumas projeções aí já falam em feijão a R$150, por exemplo, em algumas regiões, né? A depender da qualidade. Eu vou chamar o Sérgio Braga agora para a gente saber como é que estão as cotações do café nessa terça-feira, Sérgio. Karina, passando por um dia de ajustes, os fundamentos prevalecem principalmente para o robusto Conilon, diferentemente do arábica, que a gente está próximo de uma safra 24, 25 a ser colhida aqui no Brasil. De qualquer forma, o reflexo da queda dos preços, mesmo que ainda elevados para o café robusto Conilon na Bolsa de Londres, interferem nas cotações do arábica na Bolsa de Nova York, e, consequentemente, no mercado da B3. Vamos dar conferida primeiro, o robusto Conilon na Bolsa de Londres, que agora diminui um pouquinho aquela queda que vinha sendo registrada, questão de uma hora atrás, a $4.125 por tonelada, tem uma ligeira queda próximo da estabilidade, 0,5% de queda, ou $2 por tonelada. Isso, café robusto Conilon na Bolsa de Londres. Lá do outro lado, Nova York, nós temos todas as posições agora em queda. O maio já praticamente fora do radar, aparece na tela apenas como referência, mas o julho, que é o mais negociado, a 222,25, queda de 2,37%. Setembro, a 220,45, queda de 2,35%. No dezembro, a 218,95, cai 2,23%. B3, café sacas em dólares, está aí $265,15, 2,27% de queda. Bom, o mercado continua acompanhando, monitorando a safra que brevemente entra aqui no Brasil, algumas regiões, e é lógico, tudo isso a gente observa também, o café já começa a madurar em algumas regiões, no Triângulo Mineiro, outras áreas importantes de produção aqui no Brasil. Mas ontem, no Clube de Assinantes, eu conversei com a Ariadna Faria, né, que ela é produtora de café, a Ariadna Alves Faria, de Alpinópolis, Minas Gerais,
produtora e faz parte de uma família de 5 gerações já na área, principalmente produzindo cafés desde a década de 1940, lá na região de Alpinópolis. E ela comentou a respeito do mercado, mas comentou também sobre o nicho, importante nicho de comercialização, que é agregar valor ao café produzido e na produção de marcas próprias, principalmente os cafés especiais, gourmets. Olha o que ela contou para a gente aqui no Clube de Assinantes, a Ariadna Alves e Farias, de Alpinópolis, Minas Gerais. Aí eu acredito que está só no começo, viu? O brasileiro, de modo geral, está aprendendo a tomar o café. Hoje teve aquela mudança, né, de vinho, de queijo, cervejas, e está no momento do café. Então hoje o povo aprendeu a beber o café de verdade, já estão tomando sem açúcar, que antigamente com açúcar, né? E quando se coloca açúcar, você mata com o café, você esconde todas as qualidades que tem. E outra coisa que eu estava esquecendo de falar, que os produtores terem cuidado, que nem aqui hoje dentro da fazenda, a gente tem a biofábrica, tudo para a gente conseguir cuidar mais da natureza, ter um produto de melhor qualidade no final. Então, cada vez cuidar mais da qualidade aí. E vejo como o café especial num excelente momento. Ele está vindo numa crescente e é um caminho sem volta. Quem aprende a tomar um café especial, tomar um café de bebida pura mesmo, não tem volta não, é um caminho sem volta. Então, a gente está aí na mudança e acredito que estamos só começando. Tá aí, Karina, o café vive num importante momento, bateu recordes de preços recentemente, problemas com relação à produção do Robusta, Conilon, Vietnã, Indonésia, safra aqui no Brasil e ganhando cada vez mais demanda, ou seja, caindo no gosto de muita gente, principalmente na China, hein? Tá abrindo ali de uma forma absurda, né? Comentários, inclusive, feitos recentemente de que há uma cafeteria praticamente por dia sendo aberta na China. Veja só que importante a participação dos chineses nesse consumo e principalmente aqui no Brasil o futuro da cafeicultura com os preços e os cafés especiais. Café com açúcar ou sem açúcar, Karina Botião? Sem açúcar, um caminho sem volta. Mas café é café, né? Se tiver só com açúcar, a gente toma também, viu, Sérgio? Muito legal a sua entrevista. Obrigada pelas informações. E eu vou agora direto com o mercado de commodities com Maurício Bellinello e João Batista. Maurício, boa tarde. Fala, João, boa tarde a todos. Vamos analisar todas as commodities, mas vamos começar pelo café, essa história toda dessa entrevista do Sérgio com a Ariadna Faria, lá de Alpinópolis, do Zaro Café. É o café que eu tomo, né, da Zaro Café, que é uma coisa espetacular, né? Falar de botar açúcar no café é uma ofensa, né? Hein, professor, você põe açúcar no seu uísque? Não pode. Nem no uísque, nem no café, João. Né? Muito bem, por aí. Já. Agora, vamos tirar um pouquinho do doce do café hoje, porque os preços recuaram. Eu estou vendo aqui o Robusta perdendo $2 é pouca coisa, né? Mas o café, o contrato C, o Arábica, esse perde 2,56%, descendo para 221,85. Está aí na tela em tempo real. O Arábica lá em Nova York, 221. Põe o Robusta também, o Gleidson. O Robusta perdendo, está quase no empate a 4.125. Como é que você vê o mercado futuro do café? Qual é a tendência, Maurício? Então, João, eu vejo ainda o mercado só respirando mesmo, sendo bem sincero, porque como o Arábica subiu demais, tanto o Robusta nem comento, porque o Robusta perdeu até a noção do que é subir, né? Mas como o Arábica veio de $1,80 para $2,50 praticamente, uns 70 centavos de alta, é normal que depois de uma alta tão grande, tão expressiva, o mercado dê uma respirada, realize lucros, né? Eu estou ansioso para ver o próximo movimento de alta, para ver se ele vai confirmar esse topo atual, perto dos 2,40, 2,50, para aí eventualmente montar uma operação a favor da queda. Mas por enquanto, sendo bem sincero, não acho que passe de uma simples realização, João. Então, você não está armando uma trava, uma put, você está aguardando.
Estou aguardando, João, porque a safra está entrando agora, né? E mesmo entrando, o mercado ainda está meio ressabiado, a quebra no Vietnã é maior do que se imaginava, né? Então, a falta de café Conilon no mercado vai pressionar o Arábica, mesmo que a nossa safra venha muito grande esse ano e vai vir, né? Mas ainda assim, por enquanto, eu acho que o mercado está muito na ponta dos dedos mesmo, esperando a confirmação do tamanho dessa quebra, né? Para que possa ter uma ideia melhor sobre estoques, né? Mas por enquanto, João, é o que eu falei, depois de uma alta de quase 30% no preço do café em questão de um mês e meio, basicamente, eu acho que tem que dar uma margem para ele dar uma respirada assim, João. Eu acho que é o que está acontecendo agora. No café, que é travado em dólar, né, por contratos grandes, principalmente o contrato a futuro, é recomendável ao produtor, ao pequeno produtor de café, também aprender a fazer travas, fazer hedge, fazer puts e calls? Não tenha dúvida, João. Esse é um mercado acessível para quem quer operar, né? Não tem muito dessa de tamanho, não, né? Na verdade, se você esperar o dia perfeito para que tudo fique da melhor forma possível, você nunca vai fazer, né? Então é isso. Eu tenho muitos alunos, muitos clientes que já foram também comigo, que são produtores pequenos e médios, né? E fazem isso todo dia. Lembrando que as estratégias como um todo de defesa, né, João? Elas não envolvem só o mercado financeiro, né? Envolvem também a forma com a qual o produtor vai atuar junto ao mercado físico, escolhendo o melhor momento para vender, para conseguir travar o melhor dólar, melhor prêmio, no caso do café também, além, obviamente, do libra-peso, ou seja, assim como a soja tem 3 componentes, o café também tem 3 componentes, e você ficar focando em um só, muitas vezes, no mínimo, para não fazer outra conta, é deixar muito dinheiro na mesa. Então vamos lembrar, 3 componentes, que é o preço, no caso Nova York, ou isso. Londres, se for o Robusta, o dólar, qual é o terceiro? O prêmio, todos eles têm. Ah, sim, todos têm o prêmio. Então, o que a gente sempre defende aqui ao produtor é o seguinte: a principal virtude desse mercado de opções, né, professor, é você ser, sim, um cara muito bem informado. Isso é uma necessidade, a informação é básica de tudo, mas você não ser muito ambicioso, né, sempre esperando o melhor preço, e o preço passa. Quando está bom o preço para você, aí sim você trava o café, trava o prêmio, trava o dólar, mais ou menos assim, né, professor? Isso, João. Você tem que lembrar que você não... Por mais que o normal é você acreditar que você vende café como sendo uma coisa única, vende soja como sendo uma coisa única, vende boi como sendo uma coisa única, não. Ele tem vários componentes dentro dele e que podem e, na verdade, devem ser travados de forma separada, porque é muito raro, João, a gente ter um momento, especialmente em boca de safra, onde você tem todos os componentes alinhados. Na verdade, é muito comum que você tenha pelo menos um componente muito fora e muito ruim na boca da safra, por exemplo, que é o prêmio. Exatamente porque tem muita soja, muito milho, muito café entrando quando a safra entra, o prêmio, ou seja, o ágio que o comprador paga pelo seu produto, na verdade não existe, ele é deságio. O comprador paga menos para você. Então é isso, quando você traz esse tipo de informação para o agricultor, ele tende a aprender a lidar com o produto dele como um comerciante, não mais como um simples produtor, né? Vou dar um exemplo da última safra de soja, João. Na média dos meus clientes, ao final da safra mesmo, no acumulado das estratégias, a média dos meus clientes conseguiu de R$18 a R$21 a mais por saca, independente de quanto estava a saca na hora que ele vendeu. Conclusão, né? Prêmios, leia-se oferta e demanda. Precisa de mais, paga mais prêmio. Precisa de menos, paga menos prêmio. É assim que é. Tanto seja na sua base, os bases, como seja no porto. Prêmio é isso, oferta e demanda. Então não adianta querer vender na boca da safra. O bom é você olhar preços a 6 meses à frente, ver se está bom para você e travar. Porque se cair, você está travado. Se subir, que vai subir é o físico. Então é o melhor dos mundos para o produtor que tem a produção. Já falamos isso insistentemente. O Maurício, que é um operador que tem o conhecimento, ele tem só duas coisas, né? Conhecimento e o dinheiro que ele está investindo. Não tem o produto. Você não, você tem o produto. Precisa ter conhecimento. Por exemplo, a nossa amiga de boi gordo, a Mariane Vieira, ela diz o seguinte: quando o preço cai na bolsa, a queda na bolsa é reflexo dos especuladores realizando os lucros. Está bom para eles, eles vendem. Aí o boi de papel vira dinheiro. Isso. Já ela, que tem o boi, continua comprada no call o maio de 24, ou seja, ela continua acreditando na recuperação do preço do boi gordo.
Porque ela tem o boi, se ela está travada, beleza, então agora vamos arriscar uma alta. É assim que se trabalha no mercado de futuros, né, professor? Isso, João. Você tem que lembrar que o mercado de valores, o preço da commodity na bolsa, ela não é sua inimiga, os fundos não são seus inimigos, muito pelo contrário, eles nem sabem quem é você, né? E detalhe, exatamente porque eles não sabem quem é você, isso é uma enorme vantagem, porque você pode surfar a mesma onda que eles vão criar, porque diferente de nós que só conseguimos surfar, tem gente que cria a onda, né? E você pode ir junto com ela, né? Então olha que interessante, mesmo num dia mais calmo como hoje, todo mundo muito preocupado, a soja segue se estabelecendo perto dos 11,80, né? Detalhe que tem gente já falando, na semana passada eu vi gente falando julho, João, maio já acabou, né? Ou está indo para o final dele já. Gente na semana passada já falando de $10 de novo, né? Incrível como as pessoas não mudam, né? Esse disco quebrado, que é uma coisa inacreditável, porque assim, o meu problema não é nem os 10, né, João? O problema é um chute barato, o cara fala qualquer número, né? Mas não tem responsabilidade, ué. Nenhuma. Amanhã vai sumir, assim como todos aqueles que falavam com a gente no ano passado, no início do ano, que a soja ia para isso, para aquilo outro, sumiram todos, né? A gente continua aqui. Hein, Maurício? Tal qual papagaios, né? Exatamente como papagaio. Então, olha que legal, você tem a hipótese de olhar para esse mercado e falar, olha, porque assim, um detalhe sobre a Mariane que ela comentou sobre o boi gordo, mas tem um detalhe que ela esqueceu, especialmente nos grandes mercados, Chicago, Nova York e Londres. Quem são os maiores negociadores? São fundos, sim, e os segundos maiores negociadores são os grandes compradores. Quando a Cargill, a ADM, a Cofco, quem quer que seja, compra do agricultor o produto no físico, ele vai no mesmo momento lá em Chicago e se trava, né? Porque é isso, quem move o mercado de valores como um todo são grandes fundos e grandes compradores. E isso é um grande indicador para você. Olha que legal, o cara que compra de você faz isso todo dia, há 40 anos. Por que você continua acreditando que isso é um lugarzinho estranho, só tem gente malvada? Ou pior, né, pessoal? Não, eu vou enfrentá-los, né? Enfrentar uma Cargill, cara, vai junto, né? Acompanhe, só tenha, né, a informação fora da porteira, que é o mercado, e você tem a informação dentro da porteira que pouca gente tem. Junte as duas informações e seja feliz, certo, Maurício? Corretíssimo, João, é isso. Não espere que ninguém faça por você, não espere que ninguém te ajude nisso. Você é 100% responsável pela forma como você comercializa, né? É hoje e sempre, inclusive, João. A informação, o conhecimento liberta, Maurício Bellinello. Hoje e sempre, João, e a gente está aqui para ajudar todo mundo que está acreditando na gente, que nos acompanha há tanto tempo. E vamos em frente, amanhã a gente volta. Obrigado, Maurício. Se Deus quiser, ótima tarde. Karina, falamos muito de boi gordo, vamos na sequência? Vamos sim, João. Belas dicas aí com o Maurício. Agora é hora de notícias da pecuária com o Sérgio Braga. Mais um dia das semanas derradeiras, praticamente, do mês de abril, onde o mercado agora se posiciona olhando o que vem no mercado atacadista, como vão se comportar as vendas no mercado atacadista no começo do mês de maio. De qualquer forma, o mercado tem esboçado reação em uma praça, outra, e isso tem sido notado e, lógico, sempre há queda de braço nesse momento, onde a disponibilidade de animais terminados ainda é grande. A oferta de fêmeas diminuiu, isso é um bom fator para o mercado começar a recompor as cotações, os preços do mercado do boi gordo como um todo. De qualquer forma, o mercado futuro, o mercado físico estão aí observando essa reta final praticamente do mês de abril. Lá na B3, o que se observa desde a abertura dos negócios são as posições em queda. O vencimento de abril ainda aparece na tela, mas já começam rolagens de posições para o vencimento de maio. Mas está lá, começando. 232,50 vale arroba para o abril, maio 235, junho 235,50, julho 237,95. Isso no mercado futuro lá da B3. Boi gordo CPE ontem R$ 231, sobe um dia, desce o outro, mas mantém nessa casa aí dos 231 até R$ 235 no mercado físico. Pequena diferença entre aquilo que acontece no mercado físico para o mercado futuro, só observar exatamente essa cotação. Bom, o mercado físico, 5 praças entre 32 apresentaram alta, uma queda. Barreto Saracatuba 228,50 a prazo, Paragominas 218,50. Olha só a cotação em Rondônia, região sudeste. Boi comum 187, 205,50 o Tocantins ao sul.
Na próxima tela, Tocantins ao norte, a gente observa aí R$ 207, Acre R$ 197, Espírito Santo 202, média do Rio de Janeiro R$ 212. Iberville Neto comentou conosco, mercado do boi gordo. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo não teve alterações de ontem para hoje, a gente está falando de um cenário firme, talvez um pouco mais calmo do que nesses últimos dias, do ponto de vista de pressão ali de alta, mas a gente não está falando de um cenário que perdeu força. As programações de abate continuam justas e a gente está falando de bons volumes exportados. Então, os dados que saíram ontem reforçam essa tendência, né, esse movimento que tem sido observado ao longo desde dezembro, com recordes e nos meses seguintes também volumes fortes. Agora, em abril, o que nós temos observado? Um volume aí 70% maior, considerando a média diária, do que no mesmo período do ano passado. E o volume médio está em 10,4 mil toneladas. E se isso se confirmar, se essa tendência de volume se confirmar, a gente vai ter mais um recorde, e não só para o mês de abril, um recorde absoluto, superando as 208 mil toneladas de dezembro do ano passado. Considerando que faltam 7 dias úteis para o fechamento dos dados de abril agora, para que a gente não tenha um recorde absoluto, superando ali as 208 mil toneladas de dezembro, a gente precisaria que a média diária nesses 7 dias que faltam fosse menor do que 7,6 mil toneladas. Lembrando que até o momento a gente está com uma média diária de 10,4 mil toneladas. Então, a média nesse resto do mês teria que ser 27% menor do que o que a gente observou até aqui, para que esse recorde não seja quebrado. Então, sem cravar que a gente vai ter recorde, se não for, vai ficar muito perto, mais um volume bom, e isso ajuda no escoamento desse cenário de oferta de carne que veio forte no começo do ano, deu uma diminuída nesses últimos meses, e agora vamos acompanhar como que vai ser nesse final de safra, nessa chegada de seca que normalmente ocorre, e a gente tem que acompanhar. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. E cada vez mais o mercado vai acompanhar notícias de recordes ou recordes de exportação de carne bovina. Isso vai ser uma frequente daqui para frente. Karina Botião, com você. Obrigada, Sérgio, pelas suas informações. Obrigada por hoje. Boa tarde para você. Boa tarde. E boa tarde para o João Batista também, João. Obrigada. Não, com a nossa frase sempre, né, atual, né, que é o conhecimento liberta. E aqui nós estamos para colaborar com os nossos amigos produtores para o bem do Brasil. Obrigado, Karina, obrigado, Sérgio. Também já deixo também o nosso agradecimento a Carla Mendes, deu um show hoje nessa nossa edição, e a gente volta amanhã, sempre em frente, Karina. Obrigada a todos, obrigada a você aí de casa, e continue com a gente. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.